Aqui quem está falando é o apóstolo Jonas Venâncio. Eu gostaria de estar dizendo para as pessoas que me deram a honra de me ouvir é que a Bíblia foi cogitada a ser um livro didático nas escolas, as crianças, alegando que os professores da escola estavam ensinando imoralidades para as crianças. Agora, a Bíblia tem imoralidades que os cristãos escondem as 7 chaves. A Bíblia, na sua nudez, na nudez da Bíblia tem muita coisa, muitas imoralidades que ela esconde. Então, se ela for usada nas escolas como um livro santo, como um livro recomendável, não pode tampar o sol com a peneira, tem que falar tudo, né? Tem que ler todas as histórias que a Bíblia traz. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de moralidades que a Bíblia traz, né? Por exemplo, você vê a história de Davi, enquanto os seus soldados estavam na batalha, guerreando, ele estava em casa, olhando pela sacada, viu a mulher do seu soldado banhando no seu quintal, e ele mandou chamá-la e prostituiu e a possuiu. Engravidou ela e chamou o marido dela para vir ficar com ela. E o marido dela não quis vir, porque ele era um soldado muito caxias, não queria vir para casa se folgar com seus companheiros lutando na guerra. Aí Davi, para tampar o erro, teve que mandar matar o soldado. Isso é uma das histórias. Teve um triângulo amoroso entre Abraão e Sara. Sara deu sua escrava para Abraão transar com ela. Então, Abraão transava com Sara e transava com sua escrava. Era um triângulo amoroso. E depois deu problema, porque a criança da sua escrava nasceu e a sua escrava passou a concorrer com Sara. Desprezou Sara e deu problema e Sara expulsou ela com a criança para o deserto. Teve uma dança sensual no Palácio de Herodes, né? A mulher de Herodes mandou sua filha linda, sensual, dançar para o Herodes bêbado na festa. E ela dançou aquela dança sensual e ele ficou tão excitado que falou com ela: pede o que você quiser, eu te dou até a metade do meu reino. Pede o que você quiser. E ela pediu a cabeça do João Batista numa bandeja. E ele, assustado, não podia voltar para lá atrás, mandou cortar a cabeça de João Batista e servir na bandeja para sua enteada em pago da dança sensual. Outra imoralidade: Satanás faz uma aposta com Deus, ou Deus faz uma aposta com Satanás, na vida de Jó. Então, Deus tira tudo de Jó, tira a família toda de Jó, o coloca na miséria. Depois tirou a sua saúde, naquela miséria danada, e tudo. Depois recupera tudo, e ele vive 900 anos farto de dias. E teve filhas, as mais lindas moças do Oriente. Então, uma aposta que Deus fez com Satanás. Então, por exemplo, Deus sendo onipotente, onisciente,
tinha que provar para Satanás que Jó era fiel. Tem outra imoralidade, Deus mata o masturbador, que está lá, Gênesis capítulo 35, versículo 8 e 10. O rapaz, a irmã dele, a cunhada dele ficou viúva e ele tinha que deixar, na lei era dito que ele tinha que gerar filho na cunhada para deixar a descendência para o irmão que morreu. Mas ele não quis deixar descendência para o irmão que morreu. Ele jogava o sêmen no chão. Então Deus manda matar ele. São coisas que os crentes escondem da Bíblia. Por exemplo, tinha Abraão mandou seu servo buscar uma noiva para Isaac, seu filho, e mandou o seu servo segurar no seu testículo para fazer um voto que realmente ele ia cumprir o trato com Abraão. Está lá em Gênesis capítulo 24, versículo 1 a 9. Por exemplo, Salomão tinha 700 mulheres. As mulheres não tinham valor naquela época. As mulheres eram um cartão de visita. Os negociadores iam fazer negócio com Salomão, deixavam a mulher, uma linda moça de agrado. E com isso ele juntou 700 mulheres e mais 300 concubinas. Além dos gays que ele tinha no harém para cuidar dos gays e das concubinas que ele juntava no harém para cuidar das mulheres. Os gays eram chamados de... Tinha um nome lá, Era aquelas pessoas, aqueles tipos de homem que eles não tinham desejo por mulher. Eles não tinham desejo por mulher, tinha desejo só... Aí eles podiam cuidar das mulheres, porque as mulheres só podiam ter filho do rei, só podiam transar com o rei. E as mulheres tinham muita necessidade de sexo e os gays não transavam com elas, porque tinha que esperar a boa vontade do rei e lá ficar com elas. Então Salomão tinha 700 mulheres, eram escravas, 700 mulheres escravas e 300 concubinas escravas no harém. Teve uma história também do Abimeleque. Abimeleque, filho de um guerreiro, filho de Gideão, um guerreiro de Deus. Gideão ambicionando o sacerdócio, depois da guerra, ele venceu a guerra, queria ser sacerdote. E seu filho mais novo desejou ser rei, tomar o trono. Aí convidou os 70 irmãos dele, 69 irmãos dele, para um banquete na casa, assassinou todos os 69, para ele ser o herdeiro do trono. Aí tem uma outra história, que as filhas fazem sexo com o próprio pai. As filhas de Ló embebedam o pai, porque elas não tinham homem, só estavam elas na caverna, a filha mais nova e a filha mais velha com o pai sozinhas, não tinham homem para gerar filhos dela. E elas queriam
dar descendência para o pai delas. Tinha que dar descendência para o pai delas. Aí elas embebedavam o pai e gerou o filho do pai. A mais velha gerou o filho do pai e a mais nova gerou o filho do pai. O Amon e Aminon. Os Amon e Abidom. Os Amonitas e Abimonitas. E foram mais tarde as duas nações que foram as mais inimigas de Israel. Teve um caso também do Saul, que Davi pediu a mão da filha dele em casamento, e ele falou assim, se você for na guerra e trouxer 200 pênis de homens que você matou na guerra, eu te dou minha filha em casamento. Pediu 100 pênis. E ele foi e matou 200, trouxe 200 pênis para o pai, para ganhar a filha em casamento. Então, são histórias. Tem a história também do filho de Davi, que pegou duas filhas do harém de Davi, duas mulheres do harém de Davi, e transou com elas em praça pública, para todo mundo ver. Falou assim, o que meu pai fez às escondidas, com a mulher do soldado, eu faço aqui em praça pública, para todo mundo ver. E ele transou com as duas mulheres do pai, com as duas mulheres do Davi, do harém de Davi, em praça pública. Então, são histórias que a Bíblia, que os crentes escondem as 7 chaves. Agora, como é que um livro desse vai ser usado como que a Bíblia sendo um livro decente, como diz os ministros da educação, que ia ter ele como um livro exemplar para dar aulas para as crianças. Porque acusava os professores de esquerda que estava conscientizando as crianças da sexologia, conscientizando as crianças do sexo, ciências naturais, a nível das crianças, a nível da infância, a nível da adolescência, que faz parte da ciência, dos professores de ciências naturais, faz parte. Aí os ministros fundamentalistas cristãos queriam trocar os livros didáticos das professoras pela Bíblia. Então, eles tinham que mostrar toda a nudez da Bíblia, tudo que acontece na Bíblia, toda a nudez da Bíblia. Tem uma história também que a Bíblia não traz, a versão portuguesa não traz explicitamente, mas diz que a história, diz que o Noé, após descer da arca, ele plantou uma vinha e fez vinho, fabricou vinho e embebedou, e dormiu sem roupa de bruço, e o neto dele veio o possuiu. O neto dele o possuiu, o Canaã o possuiu. Né? Que ele tava de bruço, deitado com a bunda para cima, e o neto dele veio e o possuiu. Então, tem todas essas histórias. A Bíblia portuguesa não traz isso explicitamente, mas a Bíblia, as originais no grego, no hebraico, na Septuaginta, traz nitidamente. E algumas Bíblias, versão portuguesa mais antigas, traz explicitamente que o neto teve relação homossexual com o avô, aproveitando que ele estava bêbado de bruço. Então tá. Isso aqui é a nudez da Bíblia. É para vocês verem o que a Bíblia tem. A nudez. E tem muitas outras histórias. E coisas. Assassinatos, né?
Você vê, Davi não cuidava, Davi não era exemplo de pai, não tratava seus filhos bem, deixava seus filhos jogados, uns matando os outros, uns matando os outros. Ele só ficava naquela ganância do poder. Diz que foi um homem do segundo coração de Deus, naquela ganância do poder, né? Não sabia aconselhar seus filhos. Seus filhos saíam matando uns aos outros, né? Não dava carinho para os seus filhos. Ele só deu carinho para o Salomão, que assumiu o trono, né? Aí despertou inveja dos outros irmãos e tudo. Então tá. Aqui falou o apóstolo Jonas Venâncio. Boa tarde. Muito obrigado.